E se, de repente, tudo desmoronasse? As cidades virassem ruínas, os sistemas colapsassem e a humanidade fosse empurrada para a beira da extinção? Você estaria preparado para sobreviver em um mundo onde a única regra é a lei do mais forte? Mas antes de tudo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque hoje você vai descobrir como sobreviver a um apocalipse global e garantir que seu nome esteja entre os poucos que resistiram ao fim do mundo. Prepare-se, o tempo está se esgotando. Imagine acordar em um dia comum, sem saber que, em poucas horas, tudo o que conhecemos deixará de existir. O céu azul será substituído por um manto escuro de fumaça e cinzas. O barulho dos pássaros dará lugar a sirenes, explosões e ao caos absoluto. Essa é a realidade de um mundo que mergulhou em um apocalipse nuclear, e você está prestes a descobrir o que acontece quando o pior cenário se torna realidade. Tudo começa com uma crescente tensão entre as potências mundiais. Pequenos conflitos se transformam em ameaças diretas. As negociações falham, as sanções econômicas sufocam países inteiros e líderes desesperados tomam medidas extremas. E então, um míssil é lançado. O ataque inicial pode ter sido um erro ou uma provocação estratégica, mas não importa. Em questão de minutos, sistemas automáticos de retaliação são acionados. O que antes era apenas um pesadelo distante, agora é realidade. A Terceira Guerra Mundial começou, e a humanidade não terá uma segunda chance. As primeiras cidades atingidas desaparecem instantaneamente. Moscou, Washington, Pequim, Paris, Londres e Tóquio se tornam crateras radioativas. As explosões nucleares liberam uma energia tão intensa que evaporam tudo num raio de quilômetros. Os que estavam perto o suficiente simplesmente deixam de existir. Em questão de minutos, mais de 500 milhões de pessoas morrem, mas isso é apenas o começo. Depois dos ataques iniciais, uma nova ameaça surge. As explosões nucleares levantam milhões de toneladas de fuligem e cinzas na atmosfera. Isso bloqueia a luz do Sol. O planeta, agora coberto por uma densa nuvem negra, começa a esfriar rapidamente. No meio desse inferno na Terra, apenas um pequeno número de pessoas encontra maneiras de sobreviver. Abrigos subterrâneos, recursos estocados e conhecimento se tornam mais valiosos do que qualquer fortuna que já existiu. Afinal, o dinheiro perdeu o valor. A única coisa que importa agora é comida, água e proteção. Mas como você sobreviveria a este apocalipse causado pelo próprio ser humano? Vamos falar para você agora. Você acorda com um som estranho no céu, algo que nunca ouviu antes, um ruído grave, profundo, como se o próprio ar estivesse vibrando ao seu redor. O relógio marca 4h37 da manhã. O bairro ainda está escuro, mas há um brilho avermelhado no horizonte. Você se pergunta se há um incêndio distante, mas então o som cresce. Uma mistura de sirenes, alarmes de carros e, ao fundo, algo muito pior. Uma explosão abafada como um trovão surdo e distante. Você pega o celular, mas a tela só mostra sem sinal. A internet não funciona. Sem notificações, sem Wi-Fi, nada. Sua respiração acelera. É quando a primeira onda de choque chega. Você vê um flash intenso de luz. Se for uma explosão nuclear, essa é a assinatura do inferno. Se for outro evento, a onda de choque vem logo em seguida. Se você viu a luz, você tem pouco tempo. Mas o que fazer? Não olhe diretamente para a luz, ela pode te cegar. Jogue-se no chão imediatamente e cubra sua cabeça e feche os olhos. A onda de choque vem como um trem invisível a centenas de quilômetros por hora. Se você estiver exposto, será lançado pelo ar. Fique no chão, de barriga para baixo. Continue coberto e cubra seu pescoço. Não fique em pé, pois a onda de choque te jogará para longe e não fique perto de janelas. Uma bomba atômica pode incendiar tudo em um raio de quilômetros. Se puder, mergulhe em uma piscina. Fuja para um cômodo sem janelas. Se cubra com terra ou cubra as partes expostas com tecido ou roupas grossas. Se você sobreviveu até aqui, agora é o momento crítico. Você tem que correr para um abrigo antes que a segunda onda chegue. Procure por um abrigo subterrâneo. Se estiver na rua, procure um porão ou um túnel. Se estiver em casa, fique longe das janelas e reforce portas com móveis e sele todas as entradas com fita adesiva e cobertores. Você sobreviveu à primeira onda, o clarão, a onda de choque, o calor infernal. Mas agora vem a segunda onda e essa pode ser a mais mortal de todas. Você está escondido, talvez em um porão, um túnel ou atrás de escombros. Mas o apocalipse não acabou. Na verdade, ele está só começando. O que é mais assustador do que o caos? O silêncio. Por um breve momento, tudo parece ter parado. O som ensurdecedor da explosão desaparece, os ventos diminuem e o calor começa a ceder. Mas esse é o momento mais traiçoeiro.
Se você estiver perto da zona de impacto, os poucos sobreviventes tentam se recompor, mas você não pode perder tempo. Não saia do abrigo ainda, cubra nariz e boca com um pano e, se estiver exposto, corra para um lugar fechado imediatamente. Agora começa a chuva negra. Cinzas radioativas misturadas com fuligem começam a cair do céu. Parece neve, mas é letal. Se você respirar essa poeira, sua morte será dolorosa e rápida. Seus órgãos podem começar a falhar em horas. Cele janelas com roupas, fita, não toque em nada que venha de fora. E se tiver água limpa, use para lavar qualquer parte do corpo exposta. Não saia para ver o que aconteceu e não toque na chuva negra. A segunda onda não vem só do céu, vem também das ruas. Os sobreviventes que não tiveram abrigo começam a enlouquecer. Feridos, desesperados, famintos e assustados. Eles farão qualquer coisa para sobreviver. E isso inclui matar. Mantenha-se em silêncio absoluto. Se tiver um objeto para se defender, mantenha-o por perto e não confie em estranhos. Não abra sua porta para ninguém e não saia sem um plano. Mas agora você já entende. Não há mais volta. O governo não existe mais. As leis desapareceram. Quem sobreviveu até aqui agora tem apenas uma missão: continuar vivo. Mas a terceira onda vem logo em seguida. E dessa vez, você terá que sair do seu esconderijo. Se prepare, porque o verdadeiro desafio começa agora. Você sobreviveu às primeiras duas ondas. A explosão, a radiação, a poeira mortal e os sobreviventes enlouquecidos. Mas agora vem a pior parte: o colapso total da civilização. Se antes você estava escondido, agora terá que sair. E o que você encontrará lá fora será um mundo irreconhecível. Você respira fundo. É arriscado, mas você precisa de comida, água e um plano. Ao abrir a porta ou sair dos escombros, o cenário é aterrador. Você vê edifícios em ruínas, carros queimados na rua e o céu escuro, coberto por uma nuvem de poeira que bloqueia o sol. Mas a pior parte, você não está sozinho. Olhos famintos te observam. Grupos de sobreviventes já começaram a se formar e eles não estão interessados em ajudar. Seja furtivo, se ouvir vozes, se esconda e pegue qualquer recurso que encontrar. Água, comida enlatada, armas improvisadas. Não tente ser um herói e não confie em ninguém. Agora a humanidade está em guerra. Os sobreviventes sabem que os recursos são limitados. Gangues surgem, dominam territórios e começam a caçar os mais fracos. Você vê um grupo saqueando uma loja de conveniência. Você tem duas opções: se arriscar e tentar pegar algo de útil, ou fugir e procurar outro lugar antes que seja tarde. Se decidir pegar algo, espere um momento de distração, vá rápido e silencioso e tenha uma rota de fuga planejada. É recomendado apenas se você estiver desesperado ou muito experiente em furtividade. O sol desapareceu, a temperatura está caindo rapidamente. Sem luz solar, as plantas começam a morrer. Sem plantas, os animais morrem. Sem animais, os humanos estão condenados. Agora o frio será seu pior inimigo. Encontre roupas quentes e abrigo. Se possível, faça fogo sem chamar atenção e não desperdice comida. Não beba água sem purificar e não confie em lareiras ou fogueiras grandes. Agora, não existem mais cidades, apenas zonas de guerra. Os poucos sobreviventes agora têm apenas dois caminhos: se juntar a um grupo para tentar sobreviver ou ficar sozinho e confiar apenas em si mesmo. Se for ficar sozinho, esteja preparado para dificuldades extremas. Se encontrar um grupo confiável, pode ser a melhor forma de sobreviver a longo prazo. Mas será que o grupo é confiável mesmo? Aqui estão algumas dicas de como encontrar grupos confiáveis nesse apocalipse. Fique escondido e observe o grupo por um tempo. Como eles tratam uns aos outros. Eles compartilham comida ou um líder fica com tudo? Eles ajudam os fracos ou não? Se notar brigas constantes e desconfiança, caia fora. Antes de se expor totalmente, tente se aproximar aos poucos. Pergunte sobre o que eles buscam em novos membros. Veja se eles oferecem algo útil sem exigir muito em troca e diga que precisa de ajuda e veja como reagem. Se tentarem te enganar logo de cara, já sabe que é cilada. Em resumo, se perceber qualquer sinal de manipulação, violência sem motivo ou segredos suspeitos, corra. Dias, semanas e meses após as explosões nucleares, a Terra se transformou em um mundo sombrio e gelado. A poeira radioativa e a fuligem dos incêndios subiram para a atmosfera e bloquearam a luz do sol. A temperatura despencou, as colheitas morreram e a escassez de comida e abrigo ameaça os poucos sobreviventes restantes. Agora você está enfrentando a quarta onda do apocalipse nuclear, o inverno nuclear. Você olha pela fresta de sua barricada improvisada. O céu, antes azul, agora é escuro e cinzento. A neve suja, contaminada pela poeira radioativa, cobre as ruas. O frio é intenso, pior do que qualquer inverno que você já viveu.
Você sente dores nas mãos e nos pés. A hipotermia está começando. Os ventos uivam, atravessando casas destruídas. Você vê a silhueta de alguém andando cambaleante ao longe. Seria um sobrevivente ou alguém à beira da loucura vagando sem rumo em busca de comida. A temperatura pode cair para menos 30 graus Celsius ou menos. Seu corpo perde calor rapidamente e, se não se aquecer, você morrerá em poucas horas. Use várias camadas de roupas, até papel e plástico ajudam a reter calor. Encontre um abrigo subterrâneo ou em locais fechados e pequenos. Faça fogo com o que encontrar. Mas cuidado, a fumaça pode denunciar sua localização. O sol não aparece há meses. Sem luz, as plantações morreram. Animais selvagens também estão morrendo e a comida está cada vez mais escassa. Rações militares, enlatados e alimentos secos duram mais tempo. Se você tem, use com sabedoria. Tente encontrar estoques escondidos, mercados abandonados, casas trancadas, bunkers. Caçar e pescar ainda são opções, mas você deve evitar áreas contaminadas. A água pode estar radioativa. Beber sem tratamento significa uma morte lenta por envenenamento. A melhor forma de pegar água é de fontes subterrâneas profundas ou da chuva, mas com extrema cautela. Fontes subterrâneas são mais seguras, pois a terra filtra a radiação, mas qualquer água que pegar, ferva para purificar. Você sobreviveu sozinho até agora, mas o isolamento pode afetar sua sanidade. Você começa a ouvir coisas, imaginar sombras se movendo. Procure por grupos de sobreviventes, mas use as dicas que nós falamos. Anos se passaram desde o caos inicial. Você sobreviveu às ondas de destruição, ao inverno nuclear e à fome. Agora, o mundo começa a dar os primeiros sinais de uma possível recuperação, mas ainda não será fácil. A humanidade foi reduzida drasticamente, muitas cidades foram abandonadas, e os poucos sobreviventes enfrentam desafios para reconstruir a sociedade, mas a esperança ainda existe. Você está em um antigo vilarejo que virou um refúgio para os sobreviventes. Há poucas construções ainda de pé, mas as pessoas estão começando a se organizar. Pequenas comunidades surgem em ruínas de cidades e locais antes esquecidos. A terra ainda está contaminada em alguns pontos, mas com o tempo, a radiação começa a diminuir. Algumas plantas voltam a crescer. Há pequenos sinais de vida em meio ao desespero. Mas agora, os desafios mudaram. Antes, o maior problema era a sobrevivência imediata. Agora, o desafio é reconstruir a civilização. Não há mais supermercados, e a comida industrial acabou. Estufas improvisadas podem ajudar a criar pequenas lavouras. Pequenos grupos reaproveitam geradores eólicos e baterias antigas para gerar eletricidade básica. Mas só se as baterias estiverem carregadas. O conhecimento sobre eletricidade e mecânica será mais valioso do que ouro. Algumas gangues ainda existem, e a lei não voltou totalmente. Forme comunidades seguras, onde todos valorizam e se protegem. Crie sistemas de defesa simples como barricadas e armadilhas contra invasores. Armas ainda são permitidas, mas a diplomacia é a chave para evitar conflitos desnecessários. Muitas informações se perderam, e sem educação, a civilização pode regredir. Livros antigos e manuais técnicos devem ser preservados. Sobreviventes com conhecimento médico, agrícola ou de engenharia devem ensinar aos mais jovens. Criar pequenas escolas ou locais de aprendizagem pode garantir que uma nova geração não repita os erros do passado. Um grupo de cientistas encontrou documentos antigos sobre energia nuclear e armas poderosas. Com esse conhecimento, seria possível reativar usinas antigas e recuperar parte da tecnologia perdida. Mas, ao mesmo tempo, isso pode trazer de volta os erros que destruíram o mundo antes. Você apoia o uso da tecnologia antiga para escalar a residência? Tenta encontrar um novo caminho, sem repetir os erros do passado, ou abandonar a civilização e viver sozinho, sem interferir no destino da humanidade? O destino do novo mundo está em suas mãos. O que você escolheria? Uma bomba atômica não derrota apenas cidades. Ela apaga histórias, sonhos e o futuro de gerações inteiras. É necessário uma arma tão forte assim que pode extinguir a humanidade.